O Giovanni Braga, boa noite, o Galo. Notícias? Deixa eu contar um pouco uma informação importante. Eu estava conversando com um empresário do Bernard, o Adriano Espadoto, tá? E aí eu perguntei, Espadoto, como é que tá a situação do Bernard? Ele fica, não fica? Ele Nicola, eu recebi uma proposta de 1 milhão de euros do Panathinaikos, tá? E aí, é importante resgatar uma conversa do staff do Bernard com dirigentes do Galo, coisa de 2 meses atrás. Vocês vão lembrar que teve um gol que o Bernard fez, que ele comemora meio que protestando contra a torcida, a coisa não ficou muito legal, e naquele momento, com o time mal, o Galo, até pela relação amistosa que tem com o Bernard e com o seu empresário, disse, se você trouxer alguma proposta na metade do ano e quiser ir embora, a gente te libera de graça. Você chegou de graça, você vai embora de graça. Ou seja, ao trazer uma proposta de 1 milhão de euros, o staff do Bernard está fazendo além daquilo que havia sido combinado uma coisa de 2 meses atrás. Mas, apesar desse interesse do Panathinaikos e da intenção de pagar 1 milhão de euros, não vai haver negociação, tá? O Bernard decidiu ficar, o Atlético também não tem a intenção de liberar o Bernard. A verdade é que o Barba, o técnico do Galo, ama, eu acho que talvez seja um exagero, mas gosta bastante do Bernard e ele continua jogador que tem sido importante. Por exemplo, nos 2 últimos jogos, 1 gol e 1 assistência, tá bom? Fábio Souza, Coutinho tem chance de ir pro Galo? Cara, o Coutinho não se aposentou, tá? O Coutinho optou por não encerrar a carreira. Mas alguém chegou a falar de Coutinho no Galo? Se sim, eu mando mensagem pro Paulo Brax. Coutinho, Galo. Deixa eu ver se alguém já fez essa especulação. Coutinho no Galo meia pode sair. Estão especulando, Coutinho no Galo meia pode sair. Vamos mandar mensagem pro Brax. Confesso que essa eu não tinha. Desculpas pelo horário. Agora já está meio tarde, né? Responda quando puder. Queria saber se o Coutinho pode mesmo ser contratado. Felipe Coutinho, vocês gostam? O que vocês pensam? Falando sobre Atlético, porque tem jogadores em ação pelas suas seleções e o resumão de tudo, Paulo Azeredo, boa noite. Alô, Rubem Júnior. Alô, Vinícius Andrade. Boa noite pra vocês. Estão ligados com a gente aqui também no apito final deste domingão. Chegando aí a Copa do Mundo aqui na Itatiaia. Todo mundo ligado. E o final de semana foi de amistosos internacionais, né? Tivemos aí atleticanos em campo desde a sexta-feira e hoje em especial, mais atleticanos também jogando pelo profissional e ainda pelas categorias de base com a seleção brasileira. Vamos começar então com o profissional. Hoje tivemos em campo o Equador, de Preciado, de Alan Minda e de Alan Franco, enfrentando a Guatemala. Placar 3-0, não tivemos gols aí de atleticanos, mas boas atuações. O Alan Franco, que na seleção equatoriana, Rubem Júnior, joga como lateral direito. Faz a ala direita ali com o BKSS, que é o treinador argentino da seleção equatoriana. E o Alan Minda também começou jogando, jogou 45 minutos, foi titular neste jogo, sofreu pênalti do 1-0 no primeiro tempo, que foi marcado o gol pelo Caicedo e depois quase marcou um golaço, hein? Uma jogada pela direita em que ele driblou o marcador, driblou o goleiro, mas quando bateu, o outro jogador da Guatemala acabou tirando a bola em cima da linha. E, meu caro Rubem Júnior, tivemos também outros jogadores do Galo em campo aí com a amarelinha, com a seleção brasileira sub-17. Os irmãos Samuel e Vinícius Rodrigues. O Vinícius foi titular, entrou jogando no jogo de hoje, o amistoso contra os Estados Unidos, que o Brasil venceu por 4-0. E também tivemos o Riquelme. Rapaz, como esse Riquelme joga bola, hein? Rubem Júnior, é um jogador realmente diferenciado e que merece todas as atenções do Galo, porque é um diamante a ser lapidado, tem apenas 17 anos e tem muito que crescer para jogar ainda pelo profissional do Atlético. Então, esses jogadores que citei, Alan Minda, Alan Franco, Preciado, Riquelme, Vinícius, a turma foi realmente para campo e se destacou neste domingo. Uns pelo profissional, outros pela base. É também futuro garantido para o Galo com esses jogadores aí, viu, Rubinho? Algum desses jogadores que estão, né, ainda nessa ativa, sem férias, a gente citava o Minda na grande resenha, pode ser entre eles o
maior foco do Atlético para evolução, projeção nesse segundo semestre no time titular, Vini? Pensando até na Copa do Mundo, assim, né, pra quem o atleticano vai ficar de olho, acho que o Alan Minda é um desses jogadores, porque ele começou a se destacar nesta reta final da primeira parte da temporada. Hoje, por exemplo, foi um dos destaques da seleção do Equador no amistoso, e é um cara que vai pra cima, é um jogador que o Atlético vai precisar muito, vai contar muito com ele no segundo semestre. É jovem ainda, é um jogador também que ainda tem aquele potencial de revenda, pensando também na questão financeira, mas esses outros que o Paulinho citou, né, das categorias de base, esses também a gente tem que pensar e olhar com muito carinho, especialmente o Riquelme, tá? Muito bom jogador, já tá se destacando na seleção sub-17, acho que daqui a pouco ele já tem que ser integrado ao profissional do Atlético, não para ser a solução, para ser titular absoluto, mas já para fazer essa transição. Eu vejo que é um dos mais prontos da base do Galo. 11h47 e extracampo, o Atlético tem uma segunda-feira importante com o CEO esclarecendo algumas situações. Como vai ser tudo isso, Paulo Azeredo? Exatamente, viu, Rubem Júnior? Vai começar amanhã uma série de entrevistas por dentro do Galo com o CEO do clube, o Pedro Daniel. E aí, muitos assuntos importantes serão debatidos ou trazidos pelo Pedro Daniel. É uma série feita pela própria equipe de comunicação do Atlético, mas que vai ser bem esclarecedor, acredito, para que o atleticano fique sabendo das notícias, né, do clube com o Pedro Daniel. Então ele vai trazer aí uma série de reportagem. Dentre os assuntos citados vai ter também a questão do aporte, né, que foi feito recentemente, falar sobre aproximação, projetos com o torcedor, também o futebol em si, que é o carro-chefe e que ele vai trazer informações importantes, e sobre investimentos também na estrutura. Uma conversa direta, transparente, falando sobre os desafios e as oportunidades que o Atlético terá já a partir do retorno da Copa do Mundo. Tem muita gente querendo tirar dúvidas, saber quais são os planos do Galo. O Pedro Daniel, então, nesta série de reportagem, vai trazer para o torcedor informações importantes e, é claro, a gente vai repercutir tudo aqui na Itatiaia. Tá certo, Robinho? Souza, Nicola, notícias de contratação no Galo, só confio nas suas notícias. Brigadão, Fabião. Que eu posso contar? Conversei, não sei se dá para identificar, bom, enfim, conversei com um dirigente importante do Galo nessa semana e ele cravou que o Juan Tressoldi está comprado, tá? O Atlético e o Sassuolo estão trocando documentos para oficialização do negócio. O Tressoldi vai custar mais ou menos 3 milhões e 600 mil euros. Investimento relativamente alto, mas de um jogador que deu bastante certo, pelo menos até aqui, tem deixado excelente impressão. Sobre outros reforços, a busca por um volante, essa é a prioridade número 1, e o plano A, B e C é o Fred, do Fenerbahçe. Entre Fred e Galo tá tudo certo, salário, tempo de contrato, luva. O que pega hoje é a questão envolvendo o Fenerbahçe. O Fenerbahçe tem mais um ano de contrato com ele e gostaria de uma compensação financeira, tá? Agora é entender como é que vai funcionar esse próximo passo, se o Fred consegue se deixar, eu ia falar se descredenciar, mas não é descredenciar, se ele consegue sair, romper o contrato agora, ou se chega apenas na metade do ano que vem. O Galo também quer contratar um atacante de lado de campo, mas essa é uma negociação um pouco mais complicada, porque costuma envolver bastante dinheiro, tá? O Marcelo Pinto mandando boa noite. Jussara Mendes, Palácios do Estudiantes vem para o Galo? Boa noite. Não tinha ouvido falar sobre esse nome, Palácios do Estudiantes. Deixa eu ver que jogador é esse. Confesso que não. Palácios Estudiantes. Cara, assim, ó, se precisar de dinheiro, tendência é que não saia negócio. O Atlético busca reforços para metade do ano, mas sem gastar grana, tá? Thiago Palácios, meia atacante, camisa 10, Uruguai, 25 anos de idade. Números bem bons, hein? 19 jogos, 7 gols e 4 assistências. Interessante o jogador, hein? Joga como ponta direita e como ponta esquerda. Bem interessante. Eu falei uruguaio. É uruguaio, jogando na Argentina, é isso mesmo. Embora ele tenha... tem dupla nacionalidade, né? Ele é uruguaio e argentino. Deixa eu mandar uma mensagem pro Paulo Brax, para ver se a gente consegue alguma coisa sobre esse nome.
Bora lá, chegando resposta também já conto para vocês, tá? O Paulo Guabiroba, outro parceiraço, esse torcedor do Galo mora lá em Belo Horizonte. Fala, Nicola, aqui em BH surgiu uma fala que o Lianco estaria de saída e que o Internacional seria um dos interessados. Dá uma olhada aí. Essa nem é tão nova, Paulão, até por isso eu consigo responder de bate-pronto. Essa especulação surge no meio de semana e ela começa com um setorista do Inter que fala que o Colorado está atrás de um zagueiro, de um time que estava contratando o defensor. E aí as duas alternativas seriam o Lianco no Galo, porque o Atlético já contratou o Léo Duarte, ou o Bruno Fux do Palmeiras, porque o Palmeiras já contratou o Barbosa. Não existe muita lógica em imaginar o Lianco jogando no Internacional. O Lianco é um jogador para 6, 7, talvez até 8 milhões de euros. Ele custou 6 milhões de euros ao Atlético, não vive um momento de alta, pelo contrário, desde que voltou da lesão ainda não conseguiu jogar em alto nível, mas é um jogador caro, é um bom ativo do Atlético, né? E aí, diante desse cenário, o Internacional, com todas as dificuldades financeiras pelas quais passa, hoje não dá para botar muita fé de que o Internacional possa pensar em avançar nessa história, tá? E para o Lianco sair do Atlético hoje, somente com uma bela compensação financeira. Eu até mandei mensagem para o Marcelo Vojinovic, que é pai e empresário do Lianco. Vou reproduzir para vocês o que me falou o Marcelo essa semana. Quer ver? Ó? A pergunta foi assim, passando para saber se é o Inter que fez proposta para vocês pelo Lianco. Aí ele falou, tudo bem, não tem nada, nem consulta, proposta, nada. Não sei de onde tiraram essa informação. Tenho excelente relação com o Fabinho, que é o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Inter. Mas não temos nenhuma procura sobre o Internacional até o momento. Aí eu falei assim, porque estavam especulando ele no Inter, não teve nada. Então, podemos colocar um ponto final nessa história, tá? O Leonardo Moratti, boa noite, Nicola, como sempre no trabalho ímpar. Obrigado, cara. Vai chegar um 10 e um primeiro volante? Existem especulações de jogadores sul-americanos, pelo menos para a camisa 10? Alguma outra notícia do Galo? O Leonardo, a última vez que eu falei com o Brax sobre isso, não foi com o Brax, não, foi com o Menin, Rafael Menin. Eu perguntei sobre aquele 10 chileno. Vocês lembram dele? Eu até esqueci o nome do cara. Eu vou até resgatar minha conversa com o Rafael Menin, porque eu falei, e aí, esse 10, como é que tá? Vai virar? Enfim. E aí ele dizia que de fato era bom jogador, mas era muito mais barulho. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo, porque aí fica até... Eu leio. Ó, aqui, ó. Viram um vídeo no YouTube e acharam que é o melhor camisa 10 do futebol sul-americano. E que, portanto, o Galo deveria pagar 5 a 6 milhões de euros. Ele é bom jogador, mas não tem nada muito avançado. Aqui, ó. Ele completa assim, porque foi, só para vocês entenderem. Eu mandei assim, Rafael, como é que tá? Tudo bem? Especulação forte sobre Assad, de novo na pauta atleticana. Assad, aquele meia chileno, enfim. A torcida foi convencida de que ele é um novo Almada, jogador jovem, de potencial, mas que ainda não está 100% para o nível exigido no futebol brasileiro. Mas, dada a idade, ele pode vir sim a ser um atleta de bom desempenho. A negociação foi aberta em janeiro e o jogador gostou muito do projeto. Então, a chegada dele mais para frente não está descartada, tá? Basicamente assim, o Atlético admite a intenção de fechar com o Assad, reconhece que o Assad se encantou com a ideia de jogar no Galo, mas o otimismo exagerado do torcedor talvez não se reflete dentro do Atlético. E aí a gente só precisa lembrar de jogadores que foram contratados na América do Sul no Galo e que têm tido dificuldade para se firmar, né? O Ivan Roman, zagueiro, não consegue. Tomás Pérez, altos e baixos. Até sul-americanos que estavam na Europa e já haviam performado bem por lá, ainda não vingaram. Preciado é o maior exemplo, né? Casserra aos pouquinhos tem melhorado, enfim. Mas o que eu quero resgatar para vocês, ou enfatizar para vocês, é que não há grana para grandes investimentos. Não dá para imaginar que o Atlético vai gastar 4, 5, 6 milhões de euros. Mas, Nicola, o Atlético está economizando com saída de atletas, é verdade. E essa economia deve gerar reforços de graça. Então, por exemplo, eu abro mão do Hulk. Hulk custa 2 milhões e meio de reais por mês. Como é que eu uso essa grana? Posso usar contratando 2 jogadores de 1 milhão de reais cada. Mas não quero gastar com a compra de direito econômico. Ou então, o Atlético pode abrir mão do Hulk e tentar o Fred. E está tentando. Se o Fred fechar, se o Fred conseguir se desligar lá do Fenerbahçe, ele chega para o Galo para ganhar 2 milhões e 300 mil reais por mês, basicamente o mesmo a que tinha direito o Hulk, tá bom? Então, só para quem pegou o boletim pela manhã, eu estava explicando a situação do Dudu. O Dudu é atacante do Galo, tem contrato, o Atlético decidiu que não vai usar o Dudu.
tá? Tanto que faz 5 jogos que ele vai para o banco de reservas no Campeonato Brasileiro e não é utilizado. E ele não é utilizado porque já tem 12 jogos no Brasileirão. Se tivesse entrado em qualquer um desses, somaria o 13º e ficaria impedido de atuar por um rival na Série A do Brasileiro. O Atlético quer se livrar dele e ele custa R$1.100.000 por mês ao Atlético. E o que eu falei é que o Cruzeiro ainda pagava o salário. Não, o Cruzeiro terminou de pagar os salários do Dudu no fim do ano passado. Para que o Dudu saia do Atlético, hoje são 2 as condições. Primeira delas, ele só sai do Atlético se tiver o mesmo salário no novo clube. Ele não aceita R$1 de desconto. Está adaptado na cidade de Belo Horizonte, embora não mora em BH, mora em uma cidade adjacente, família está bem lá, filha, esposa, enfim. Segundo ponto, para sair ele quer ir para um clube onde ele possa ser protagonista, situação diferente a que ele tem no Galo, e que não vai brigar por rebaixamento. O Dudu não quer ficar brigando contra para não cair, esse tipo de coisa, né? O Atlético Paranaense é um clube interessado no Dudu. Entende que o Dudu poderia ser um ótimo acréscimo e tal, mas o Atlético Paranaense quer que o Atlético Mineiro ajude com parte dos salários. Aí a coisa já fica um pouco mais difícil, tá? Então foi isso que eu informei sobre o Dudu. Mais uma atualização para vocês por aí. Postas. Wesley Bola Cheia, membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Cheguei agora. Qual a novidade do Galão? E o argentino Pereira já fechou com o Atlético. Novidade oficial mesmo, a compra do Juan Tressolti. O Atlético hoje trabalha em algumas saídas do Dudu, R$1.100.000 por mês. O Scarpa, R$1.200.000 por mês. O Igor Gomes, R$400.000 mensais. Se o Atlético consegue se livrar dessa galera, ele economiza quase R$6 milhões na folha, estou somando também os 2,5 do Hulk, e se sente mais confortável para ir no mercado para buscar reforços. O que a diretoria do Galo tem batido na tecla é de que, vamos contratar. O Barba quer entre 4 e 5 reforços, mas a gente vai dar prioridade para jogadores que cheguem sem custo. Não dá para esperar que o Atlético invista muito alto, até porque o Juan Tressolti, que já estava no clube emprestado pelo Sassuolo, vai custar 3.600.000 euros. Essa grana vai ser paga de forma parcelada em 3 temporadas, tá bom? O Tim Mazuca, salve Nicola, o Arthur Melo seria uma boa para o Galo, na sua opinião? E notícias sobre o Atlético. O Arthur é o volante da Juventus da Itália, que estava emprestado ao Grêmio, né? A situação em relação a ele no Grêmio, ela está indefinida. O Grêmio quer muito contar com o Arthur e dá para dizer que o Arthur pretende ficar no Grêmio. O grande impasse diz respeito à Juventus. A Juventus tem mais 1 ano de contrato com o Arthur e o fato dele não conseguir essa rescisão de contrato. Vamos lá. A Juventus estava pedindo uma compensação financeira para o Grêmio. O Grêmio disse, não tem compensação nenhuma. Jogador de 29 anos de idade, que já custa um caminhão de dinheiro. Por favor, Arthur, tente se rescindir o contrato lá com a Juve. Se você rescindir, você interessa. Eu confesso que antes da pergunta do Tim, eu não havia pesquisado sobre quantos jogos o Arthur já fez no Campeonato Brasileiro. São 10 partidas, tá? Ou seja, o Arthur está habilitado a atuar em outro clube de futebol no Brasil. A relação dele com o Grêmio me faz imaginar que ele vai dar toda a prioridade para fechar com o Tricolor Gaúcho, mas não dá para cravar, certo? Notícia do Galo. O Juan Tressolti vai ser comprado, tá? O Atlético já havia sinalizado que tinha intenção de comprar, que estava em negociação, e aí hoje cedo uma pessoa do Galo falou algo como, nós vamos comprar o Juan Tressolti, já estamos trocando minutas de contrato com o Sassuolo, a operação está fechada. Eu falei, qual o valor? E a pessoa não quis responder e faz parte também, né? É importante contar que o contrato de empréstimo previa a opção de compra em 3.600.000 euros. O Podemigante quer saber se o PEC vai para o Cruzeiro. O Central da Toca foi o primeiro a contar que havia um interesse do Cruzeiro, só que a pedida do Los Angeles Galaxy de 10 milhões de dólares meio que assustou. Já Bernard permanecerá no Galo, dá para cravar que apesar de uma proposta do Panathinaikos, a decisão do Atlético e do jogador foi pela permanência. O Bernard chegou a ter um acordo verbal com a diretoria atleticana, algumas semanas atrás, de que se pintasse proposta ele seria liberado de graça no mês de julho. Você vai lembrar que o Bernard chegou a se desentender com os torcedores do Galo, depois de comemorar um gol, mandando os torcedores ficarem quietos, a coisa ficou ruim e o Bernard cogitou ir embora. Ele conversou com dirigentes do Atlético e pela relação muito amistosa entre as partes, o Galo chegou a dizer, se tiver proposta a gente te libera. O tempo passou, o Barba foi contratado, o Bernard retomou a condição de titular e hoje é protagonista do time, inclusive nos 2 últimos jogos com um gol e uma assistência. Temporada de 29 jogos, 5 gols e 2 assistências. Nos últimos dias o Panathinaikos procurou o Atlético oferecendo 1 milhão de euros. Paulo Brax agradeceu e descartou, o Bernard também demonstrou a intenção de ficar e é assim que vai acontecer, o Bernard segue como jogador do Atlético para o restante. Vocês lembram de Anthony Martial?
Atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United. Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas, ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama, somente o Corinthians, por exemplo, com Memphis Depay, é uma ótima lembrança. O Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para o comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza?